Olá, bem-vindos a mais um vídeo, depois de muito tempo. E esse é um novo quadro, como vocês podem ver aqui embaixo, chamado Games e Jogos. Tava com... Na verdade eu não tava com essa ideia por muito tempo. Essa ideia meio que foi só meio que surgiu porque tinha feito esse negocinho, esse layout aqui de games e jogos, que é uma piada, eu sou burro, que seria pra... São uns vídeos aleatórios, bem tendo gameplays, e também meio que são umas conversas, tipo esse vídeo. Esse vídeo, na verdade, eu não queria gravar muito ele, mas eu tive essa ideia e também meu canal já tá parado por muito tempo, então eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Esse é um vídeo bem estranho, né? Eu não sei se vai ser um vídeo com 20 minutos, um vídeo de 5 minutos, mas esse vídeo é um vídeo simples, que meio que só pra eu fazer um teste nesse formato de games e jogos, que eu vou falar um pouco sobre a minha experiência na minha vida com fones de ouvido. Essa ideia de vídeo só veio por causa que eu comprei esse fone aqui, mas eu não vou falar dele agora porque eu quero fazer um vídeo inteiro baseado só em fone, então eu não vou falar a parte boa no final do vídeo, então, né. Bem, o grande início é quando eu ainda não tinha celular. Minha mãe, meu pai tinha celular e tinha um computador, só que meio que ninguém usava fone de ouvido, porque também na época não precisava muito. Até que um dia eu ganhei o Xbox 360, que ele vinha com fone, ele veio com fone na caixa, mas era um fone clássico. Se eu lembrar, coloca a imagem do fone clássico aqui em algum lugar do Xbox. E assim, eu não sabia que aquele fone era só pra bate-papo em jogo online, e o meu Xbox 360 era desbloqueado. Mudei um pouco a iluminação porque tava extremamente horrível, e era um fone... Nunca consegui testar ele, na verdade, porque meu videogame era desbloqueado, então eu não conseguia jogar online. Então eu nunca consegui testar aquele fone de verdade. Mas aquele provavelmente foi um dos primeiros fones de ouvido que eu já usei em toda a minha vida. Depois disso, o próximo fone de ouvido provavelmente foi do meu primeiro celular, que provavelmente foi o que veio na caixa, porque era um celular que já vinha de gerações. Foi do meu pai, depois foi pra minha mãe, depois foi pra mim. Até hoje eu tenho ele aqui, que é esse daqui. E meu pai, até nos dias que eu usava ele também tinha um igual esse, só que preto. É um celular da Motorola bem antigo. Não é exatamente bom, ele até que é bem ruim, mas ele realmente continua funcionando perfeitamente até hoje. Isso é bem impressionante, né? A questão da confecção dos celulares de hoje em dia comparado com os de antigamente. Eu não sei se eu vou encontrar uma imagem desse celular na internet pra colocar na edição, mas assim, eu raramente usava o fone de ouvido, porque meio que eu não ouvia música. Os vídeos que eu via, eu mais assistia pelo computador, já que a telinha desse celular é minúscula, então era bem ruim de assistir um vídeo nele. Naquela época a gente ainda usava bastante TV, que hoje em dia a gente praticamente não usa. Depois disso, uns 2 anos passaram, eu ainda usava esse daqui, só que quase todo mundo já tinha trocado de celular. Minha irmã e minha mãe tinham um Galaxy Grandus, daqueles de 2015, se não me engano. Eram celulares bons, são celulares bons pra época. E foi aí que eu meio que vi que usar o fone de ouvido era um pouco melhor do que pelo próprio som do celular, que da grande maioria das vezes é bem mais baixo. Que os fones de ouvido, eu não lembro especificar qual era, mas provavelmente se não for aquele branquinho da Samsung, provavelmente era um genérico mesmo, um desses, sabe? Depois disso, como eu tive um celular um pouquinho melhor, que foi um dos celulares que eu mais fiquei até ele morrer. O celular literalmente morreu. Ele tava tão velho que ele morreu. Ele simplesmente acabou a bateria dele e nunca mais ligou. Que foi aí que eu comecei a usar fones mesmo, que era um Moto G3.
com as costas azuis. E provavelmente aparece no vídeo plantação de alface, porque eu fui no espelho uma parte do vídeo, ele aparece lá. Aquele celular era bem ruim e marcou a evolução, assim, eu comecei a usar ele. Eu já tinha o PS4, então eu jogava mais no PS4 e não muito jogo mobile, mal jogo. Foi aí que foi a revolução do entretenimento na minha vida. Foi quando eu comecei a assistir mais os canais que eu assisto hoje em dia. Foi quando eu comecei mais a usar fones de ouvido. Depois eu comecei a usar esse fone aqui, que eu cortei o fio só pra conseguir fazer um outfit com fone de ouvido. E, ele é bonitinho e também é muito leve. Comecei a usar ele e foi isso que matou ele. Foi usar ele no celular. E por quê? Porque eu tentava colocar ele no meu celular com capinha. E a capinha, a entrada de fone de ouvido dela era muito pequena. E os cabos de headphone, eles são um pouco mais grossos. Vou conseguir mostrar. Esse daqui é um headset. E essa daqui é a grossura de um fone genérico, é muito mais grosso. E eu tentava plugar e, sempre para plugar eu tinha que fazer força, tinha que enfiar mesmo. E isso errou com um cabo, aí ele parou de funcionar. Aí depois um dia eu fui jogar com ele simplesmente não tava saindo som. Aí eu fiquei girando o cabinho, né? Igual toda vez que dá mau contato em algum fone, você gira, ele começa a funcionar, aí você usa normal, até que ele para também, aí você gira mais, gira, fica girando, aí você danifica mais ainda o cabo e mais ainda a entrada. Eu não tive nenhum tipo de problema como quebrar a entrada de fone, que ia ser bem ruim. Eu meio que entrei numa era meio que só fone genérico, só fone de celular genérico, que eu usava pra tudo, usava no computador, usava no celular, usava no PlayStation também. Os que sempre tentava comprar um que tinha microfone, tipo esse daqui, que pra você até pode ver que a entrada dele é P3 aqui, ó. Que isso daqui é um negócio de microfone, só que esse microfone simplesmente não funcionava. Já tentava usar ele no computador não funcionava. No celular só funcionava em chamada, não sei porquê. E no PS4 ele não funcionava também. Então meio que eu fiquei um grande período de tempo sem ter um microfone. Até hoje é assim. Esse vídeo inteiro tá sendo gravado no microfone que é do lado da câmera do notebook. E, esse tipo de fone genérico, ele nunca dura muito. Nas primeiras 2 semanas você usa ele normal, aí depois dessas 2 semanas um lado para de pegar, aí na próxima semana começa a dar mau contato, aí você fica girando a entrada até ele quebrar. Aí você simplesmente não consegue usar ele em nada. Esse daqui quebrou de vez, esse daqui mesmo se você girar ele não funciona. Esse daqui também tem um igual esse que também tá quebrado. Guardo por causa das borrachinhas que tem nele. Depois disso, dessa era, foi onde eu já tava pedindo um fone novo, um fone que seja um pouco melhor, só que meio que nunca teve o porquê comprar um fone melhor. Até que chegou, né, as aulas online e tal, continuava com os fones genéricos. Começo desse ano, né, eu tava precisando de um fone melhor, precisava de um fone melhor pra fazer as aulas. Foi aí que fui pesquisando e tal, preços bons, até que eu achei esse fone aqui, que você pode achar ele pelo nome Evolute Themes. Tenta colocar um texto aí. Pesquisa assim, você vai achar ele. É um fone barato e bom. As pessoas falam que esse headphone ele tem um som meio baixo e abafado. Na questão do som ser abafado, eu não acho que é um fone abafado. Em questão de ser baixo, eu até prefiro que ele seja um pouco mais baixo, que eu não consigo estourar meus ouvidos. As pessoas falam baixo porque não estoura seu ouvido de tão alto que é. Tem um volume ótimo, que eu acho melhor não danificar a minha audição e quando eu tiver 50 anos eu vou ter que usar um aparelho auditivo por causa disso. Isso, imagina você todo dia, você tá com uns 110 decibéis no seu ouvido, assim. E meio que essa saga continua. Uma coisa que eu recomendo pra você que tá assistindo esse vídeo, mas sempre tenta pegar um fone de uma qualidade um pouco melhor. Porque o preço que você paga em relação a, você vai comprar, 10 fones de 15 reais ao invés de comprar um fone bom de 120 reais, entendeu? Sai mais caro, o barato sai caro. Então tenta comprar de uma marca que seja confiável, de uma marca que tenha fama de ter os dispositivos
dispositivos bons. Tipo aquele fone da Samsung, aquele branquinho, que todo mundo já teve aquele foninho branco, que hoje em dia deve ser uns 50 reais. Mas aquele foninho é um dos únicos earphone que dura mais de meses. Dura anos, assim. Fone que mais durou em toda a minha vida. Aquele foninho da Samsung. Essa é a dica que eu deixo pra esse primeiro episódio de games e jogos. E nesse final de vídeo eu vou dar uma explicada o que vai ser o games e jogos. Dei uma explicadinha no começo, mas vou dar uma explicada melhor agora. Games e jogos vai ser umas ideias de vídeo que eu tenho que meio que não se enquadram em uma série, tipo fazer uma série de um jogo até eu zerar o jogo, sabe? Não se encaixa isso. Eu faria gameplays soltas, faria algumas coisas, tipo esse vídeo que é mais um vídeo conversando do que um vídeo mais bem produzido. Eu acho que vai ser uma ideia boa, porque ter um quadro específico pra isso, tipo, vou gravar um games e jogos, assim. Pô, tava com uma ideia legal de coisa, mas eu não sei se ele se encaixa em uma série. Aí eu faço um games e jogos, sabe? Uma coisa, eu parei com os vídeos, principalmente por preguiça e por não ter muito tempo pra fazer um vídeo, produzir um vídeo e também editar. Editar não sabia nada de edição, como você pode ver no primeiro vídeo editado, aquele vídeo horrível. Eu não sabia nada de edição, só tinha aquele... Nossa, até esqueço o nome daquele negócio. Editor gratuito, né? Que tem uma marca d'água que cobre metade da tela. Meio que eu só sabia colocar texto na tela, agora eu sei um pouquinho mais de coisas, mas também uma dessas coisas é colocar texto na tela. E, bem, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você quiser, você dá o like. Se você quiser, você se inscreve. Tchau. Hold up.